graça e paz da parte do nosso Deus. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no texto base da mocidade para o trabalho desse ano. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Não feche a sua Bíblia, é a nossa intenção entender esse texto à luz do contexto de toda a carta. Então a gente vai estar folheando a Bíblia bastante nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro escreveu essa carta na década de 60 do primeiro século. Os seus destinatários eram crentes gentios de várias localidades do Império Romano, principalmente na Ásia Menor. E esses crentes gentios estavam sendo perseguidos. Eles estavam passando por sofrimentos e provações por conta da perseguição. Isso fica claro para a gente em alguns versículos da carta. No primeiro capítulo, versículo 6, nos é dito que eles passavam por várias provações. No capítulo 3, versículo 14, nos é dito que eles estavam sendo ameaçados por causa da justiça. No capítulo 4, versículo 13, Pedro nos fala que eles estavam sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. E no capítulo 5, versículo 9, ele fala do sofrimento daqueles irmãos. Era o governo do imperador Nero, e a perseguição sobre os cristãos estava ali se iniciando ainda naquele contexto. E Pedro, então, escreve essa carta para encorajar aqueles irmãos a se manterem firmes na fé, perseguidos, em sofrimentos e dores, sofrendo pressões da sociedade imperial romana. Pedro os admoesta e os exorta ao longo de toda essa carta para que eles resistissem firmes na fé, para que eles não fossem subjugados pela pressão do Império Romano. E, meus irmãos, essa situação de perseguição pode até num primeiro momento parecer distante de nós, mas ela não está. Os cristãos no Ocidente nunca experimentaram oposição tão forte como a que estamos experimentando nesses dias, ainda que ela seja ainda ideológica, ainda. Timothy Keller, em 2016, em um ensaio sobre a evangelização do Ocidente, ele disse o seguinte: hoje as igrejas da sociedade ocidental têm de lidar com algo que jamais enfrentaram antes, uma cultura cada vez mais hostil à sua fé. A sua fé, e que agora não é apenas uma cultura não cristã, mas uma cultura pós-cristã, e nós poderíamos acrescentar uma cultura anticristã. Ainda segundo Tim Keller, nossa cultura rejeita uma ordem sagrada, ou seja, Deus não existe, não existe culpa, não existe condenação, não existe redenção, não existe uma realidade superior a quem precisamos prestar contas. Tudo em nome de uma pretensa liberdade individual.
E Tim Keller completa dizendo que a cultura de hoje acredita que precisamos ser salvos da ideia de que precisamos de salvação. Essa é a cultura que nós estamos inseridos. Precisamos ser salvos da ideia de que precisamos de salvação. E esta é a ideologia dos governos, é a ideologia das escolas, das universidades, das grandes empresas, do entretenimento, das artes, do teatro, do cinema, dos esportes, de tudo. Veja como na sexta-feira, na abertura das Olimpíadas, um símbolo cristão foi vilipendiado. Um símbolo cristão misturado com abominações dos homens. Nós estamos nesse contexto, uma cultura hostil a nós. E quem se levanta defendendo a ideia de padrões absolutos é taxado de extremista, fascista, e é cancelado. Vocês percebem a perseguição? Nós estamos inseridos nessa cultura, em especial a juventude, ideologia de gênero, aborto, sexo livre, drogas liberadas, hedonismo, prazer a qualquer custo, insubmissão às autoridades. Somos atacados a cada minuto com essas coisas. E é nessa situação de oposição à fé que o apóstolo Pedro dirige essa carta àqueles irmãos perseguidos e dirige a nós hoje, que a palavra de Deus é viva. E ele então nos encorajou na época e nos encoraja hoje, a no meio dessa geração que se opõe a Deus, nós resistimos firmes na fé. E é sobre esse assunto que a gente quer dizer hoje aqui à noite. E ele começa encorajando aqueles irmãos, relembrando a eles da grande salvação que foi trazida a eles por Deus em Cristo Jesus, e a exultante glória da esperança a eles destinada. No capítulo 1, versículo 2, Pedro diz como aqueles crentes foram escolhidos segundo a presciência de Deus. O que isso significa? Significa que Deus, de antemão, os havia conhecido. Significa que Deus, de antemão, os havia amado. Antes da fundação do mundo, Deus os havia escolhido para serem seus e alcançarem a salvação em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Como é maravilhoso saber que fomos alvos do amor de Deus quando ainda nem existíamos, quando ainda não tinha feito ainda o bem ou o mal, mas já éramos alvos do favor de Deus, eleitos pela graça. Isso certamente fortaleceu aqueles irmãos perseguidos da época a se manterem firmes diante da oposição. No versículo 3, ainda do capítulo 1, Pedro os lembra de como, segundo a sua muita misericórdia, Deus os havia regenerado para uma viva esperança. Mediante a morte de Jesus Cristo na cruz, pelos pecados deles, mediante a morte substitutiva, vicária de Jesus na cruz, os pecados deles foram apagados, cancelados, e os méritos conquistados por Jesus foram aplicados na vida deles, para que eles fossem então transformados, nascessem de novo, nascessem para uma vida eterna, para uma herança incorruptível, sem mácula, reservada nos céus para eles. Que coisa maravilhosa, irmãos, estarmos dentro desse mundo sem esperança, com a certeza de que para nós está reservada uma herança incorruptível, conquistada por Jesus na cruz do Calvário e derramada em nossos corações pelo poder do Espírito. Aqueles cristãos podiam estar sendo provados na sua fé, oprimidos pela oposição do mundo, perseguidos, mas ainda que fossem mortos, daí começaria a verdadeira vida. Que maravilha! Que coisa maravilhosa do crente, que libertador é saber
que nós estamos seguros nas mãos de Deus e que Ele conquistou essa vida verdadeira para nós, vida eterna. Vale a pena lutar pela fé, faz todo sentido permanecer firme no Evangelho, porque Ele tem a promessa da verdadeira vida. Nisso, aqueles irmãos oprimidos deveriam exultar, como diz o apóstolo, no verso 6 do capítulo 1, ainda que no presente estivessem passando por diversas provações. O intento do apóstolo aqui era encorajar aqueles irmãos, relembrá-los da grande salvação que os havia alcançado, a salvação da graça de Deus e da viva esperança a eles reservada, de que habitariam a eternidade com o Senhor nos céus, e por isso valeria a pena resistir, valeria a pena se esforçar. Por isso, o apóstolo os admoesta, ainda no verso 13 do capítulo 1, a cingirem o entendimento. Ele diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça de Deus. O que figura é essa, cingir o vosso entendimento? As pessoas naquela época usavam grandes túnicas, parecendo um vestido, e quando eles precisavam entrar em ação, quando eles precisavam correr, eles precisavam se cingir, levantar um pouco o vestido para poder ter liberdade para correr. Cingir é isso, levantar um pouco aquela túnica, amarrar com cinto, para que eles pudessem entrar em ação. A ênfase aqui do apóstolo é no esforço espiritual vigoroso e constante. Diante dessa grande revelação de Deus trazida aos crentes, os crentes devem estar preparados, cingidos, entrar em ação, num esforço espiritual vigoroso e constante. Não era hora de, diante da oposição, baixar a guarda. Deus os havia amado tanto, Ele vos salvou pela graça, vocês têm uma viva esperança, não podem sucumbir à pressão. É hora de testemunhar com mais vigor, é hora de resistência constante a este mundo corrupto, preparado para ser precipitado no inferno. E até o final do capítulo 1, o apóstolo vai exortar aqueles crentes a se manterem em santidade. E aí a gente chega no versículo 8 do capítulo 2, o versículo antes aí do nosso texto base. E esse versículo vai falar daqueles que desobedecem, daqueles que sucumbem diante da provação, diante das pressões do mundo. Ele diz o seguinte: pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele diz que esses que desobedecem tropeçaram na palavra, mas o interessante é que ele diz que para isso eles foram postos, para desobedecerem. Aqui está retratada a soberania de Deus. Até os desobedientes foram postos para isso, ainda que fossem responsabilizados por tropeçarem na palavra. Soberania de Deus e responsabilidade humana, as duas coisas caminham juntas, foram postos para isso. Mas então a gente chega no versículo 9, eles foram postos para isso, os desobedientes, para desobedecerem, mas vós não, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos verdadeiros crentes aqui essa noite, vocês não foram postos para tropeçar, vocês não foram postos para serem subjugados pelo mundo, para fraquejarem na fé. Vocês foram postos para serem povo de Deus, porque vocês são raça eleita, eleitos pela graça, separados do mundo, nação santa, santo é separado, povo propriedade exclusiva de Deus.
vocês foram postos para anunciarem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o pano de fundo da carta. Irmãos que estavam sendo perseguidos, oprimidos, talvez cambaleantes na fé por conta daquela grande pressão que estavam sofrendo, e eles estão aqui encorajados a se manterem firmes na fé, anunciando as virtudes de Deus, desse Deus que tanto os havia amado. E essa também é a mensagem do Senhor para nós aqui. Apesar da pressão que o mundo tem feito sobre nós, de toda a opressão, perseguição, nós precisamos nos manter firmes na fé, anunciando as virtudes daquele que nos salvou com tamanho amor. E é interessante que essas palavras de Pedro não são propriamente dele. Ele as tomou emprestadas de Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, verso 5 e verso 6. Êxodo 19, verso 5 e verso 6. Na verdade, no final das contas, é a palavra de Deus, né? Foi escrita por Moisés, mas é Deus falando. E Deus fala o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, povo de propriedade exclusiva de Deus, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes, sacerdócio real, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Fica claro aqui para nós, meus irmãos, Israel tinha uma missão no Antigo Testamento, e a missão deles era ser luz para as nações. O mundo deveria olhar para Israel e ver a bênção de Deus sobre eles, enxergar Deus na vida deles. Essa era a missão de Israel. Era o povo eleito de Deus, separado de todas as nações pagãs da terra, separada, nação santa, para testemunhar do Senhor ao mundo. Reino de sacerdotes, e o sacerdote tinha o papel de levar o pecador a Deus. A mensagem de Pedro aqui é clara: existe uma continuidade entre o antigo Israel e a igreja gentílica. Nós também fomos escolhidos, separados, dentre este mundo perdido que se opõe a Deus, para refletir a luz do Senhor. Esse é o nosso chamado. Somos chamados a manter o testemunho do Senhor neste mundo. Manter o testemunho do Senhor em um mundo em oposição a Deus. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, separado por Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Não é tempo de sucumbir, de se entregar às paixões desse mundo. É hora de resistir na fé. É hora de cingir o entendimento, ser sóbrio e vigilante, e manter o anúncio das virtudes do nosso Deus, daquele que nos salvou e nos tirou das trevas para a sua luz. E me parece muito claro para mim que a partir do versículo 11, vamos voltar lá para a carta de Pedro, a partir do verso 11 do capítulo 2, o apóstolo parece dizer de maneira prática o que significa anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No verso 11, por exemplo, e em primeiro lugar,
para Pedro anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz era se abster das paixões carnais. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Há um tempo atrás, a gente estava participando de uma palestra com o reverendo Roberto Brasileiro sobre ministério, e ele dizia acerca de um jovem seminarista recém-casado, recém-formado, com a melhor nota entre os seminaristas do Brasil, mas ele estava sofrendo graves problemas no seu casamento. Casado de novo, e esses problemas eram decorrentes desse jovem seminarista ser viciado em pornografia. Quantos jovens dentro da igreja estão afundados na prostituição? E eu tenho vivido com jovens lá no seminário de várias igrejas. Quantos jovens dentro da igreja estão vivendo em fornicação? Parece que se tornou uma cultura normal dentro da igreja os jovens terem vida sexual antes do casamento, e às vezes estimulado pelos próprios pais. Quantos jovens estão viciados em jogos de azar, em apostas esportivas, as famosas bets? Quantos outros enfeitiçados pelo entretenimento carnal? Isso não é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Definitivamente não é. Não foi para isso que nós fomos postos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de Deus, para anunciar as suas virtudes. Não é dessa forma que o mundo vai olhar para nós, para a igreja, e vai enxergar Deus. E isso fica claro no versículo 12. O apóstolo diz o seguinte: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Os gentios glorificarão a Deus quando virem a santidade da igreja, quando virem o bom proceder da igreja. Anunciar as virtudes do Senhor, de acordo com o apóstolo Pedro, em primeiro lugar, é se abster das paixões carnais. Em segundo lugar, nos versos 13 a 17, o apóstolo nos admoesta a que nos sujeitemos às autoridades. Claro, enquanto elas se mantiverem fiéis às Sagradas Escrituras. Estamos vivendo numa geração que não respeita as autoridades constituídas por Deus. Seja em casa, pai e mãe, seja na igreja, seja as autoridades policiais, seja a lei civil. Estamos vivendo uma sociedade de insubordinados. Claro, é isso que está sendo pregado, né? Liberdade. Anunciar ao Senhor também é obedecer às autoridades constituídas por Ele. E olha que aqui o imperador era Nero, que perseguia os cristãos. E Pedro, nesses versículos, os admoesta a honrarem o rei, a se submeterem às autoridades constituídas, a se submeterem à lei civil, a serem bons cidadãos. O mundo vai enxergar a glória de Deus na igreja, quando os crentes forem bons cidadãos na sociedade. Insubmissão não condiz com crente. Precisamos ser cidadãos irrepreensíveis, e o mundo verá a glória de Deus em nós. Isso é anunciar as virtudes do nosso Deus. Em terceiro lugar, nos versos 18 a 25 do capítulo 2, o apóstolo fala da submissão aos nossos chefes no trabalho. É triste ver que os currículos dos crentes estão agora sendo relegados ao final da fila numa oportunidade de emprego, porque são insubmissos, não são pontuais, não trabalham com afinco. Isso não é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Precisamos ser bons profissionais e dessa forma glorificar ao nosso Deus em tudo que fizermos. Então o mundo vai ver o nosso bom procedimento e vai questionar por que você é assim, vai pedir razão da sua esperança, e você vai poder pregar o Evangelho para ele, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos ser bons profissionais, é o chamado do Senhor para as nossas vidas. Depois o apóstolo Paulo vai falar dos deveres dos casados, no capítulo 3, de 1 a 7. E ele vai dizer que as mulheres devem ser submissas ao marido. Percebem como isso está totalmente contrário ao que a sociedade tem pregado? Ele admoesta as mulheres a serem discretas, a andarem com discrição, a não usarem vestuário que chame a atenção. E quantas vezes nós observamos crentes vestidas de maneira promíscua nas ruas do nosso bairro, da nossa cidade, não são discretas, não são piedosas. Isso não é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem chamado as mulheres a se submeterem aos seus maridos, a serem discretas e viverem em piedade, é o que diz o apóstolo Pedro. Não nenhum homem, mas o apóstolo inspirado por Deus. Aos maridos, ele os admoesta que tratem a mulher com amor, por ser ela a parte mais frágil, tratar a mulher com dignidade, sem rancor, sem ódio. Estamos vivendo uma era de homens que não tratam as mulheres com dignidade. Nunca houve tanto feminicídio na história como nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós, homens, precisamos tratar as nossas mulheres com dignidade e honra. E o mundo verá bons casamentos entre os crentes e Deus será glorificado. Isso é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É triste ver como muitos jovens recém-casados, às vezes meses de casados, já se divorciam. Isso não entra na nossa cabeça. Por quê? Porque não estamos sendo luz para este mundo. Bons casamentos refletem a luz do Senhor ao mundo. Em quinto lugar, o apóstolo fala que anunciar as virtudes do Senhor é ter amor fraternal, ter amor entre os irmãos, verso 8 a 12 do capítulo 3. Pedro estimula aqueles crentes a evitar difamações mútuas e a não pagarem o mal por mal. E aqui nós devemos nos lembrar da palavra de Jesus, de que o mundo reconheceria que ele havia sido enviado por Deus, quando o mundo visse a unidade da igreja. A unidade da igreja reflete a glória de Deus ao mundo. Precisamos amar a igreja, precisamos amar os irmãos, precisamos participar das programações da igreja, precisamos santificar o domingo do Senhor. Amar a igreja é anunciar as virtudes do Senhor ao mundo, porque a igreja pode parecer fraca, a igreja pode parecer desprezível, a igreja pode ser colocada de lado por este mundo perdido, mas a igreja é gloriosa, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus, e no último dia toda a sua glória será revelada a este mundo perdido. Por isso participe da sua igreja, ame a sua igreja, coloque os seus dons e talentos a serviço do reino, a serviço da igreja, e a igreja vai resplandecer a luz do Senhor a este mundo perdido, e o nome de Deus será glorificado. Capítulo 13, do verso 13 ao 22, o apóstolo nos ordena que anunciar as virtudes do Senhor também é pregar o Evangelho. Não podemos nos acomodar, nos esconder, nos amedrontar diante das pressões do mundo. É preciso pregar, anunciar, ainda que isso signifique a perda do nosso emprego, a perda de amigos, familiares,
e até da própria vida. Nós somos chamados a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Erramos quando confundimos igreja com templo. Essa construção, meus irmãos, é o templo, não é a igreja. Porque aí a gente pensa que quando a gente sai daqui, a igreja ficou, e lá fora não tem igreja. Lá fora nós não somos igreja. Não, isso aqui é templo. A igreja se reúne aqui para o culto público, mas a igreja sai daqui para anunciar as virtudes do Senhor. Não se engane. A maneira mais própria e que dá mais resultados da pregação do Evangelho nos nossos dias não é para uma praça fazer um grande evento, mas são os nossos relacionamentos pautados por bom procedimento na sociedade, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança. É isso que vai causar oportunidades para a pregação do Evangelho. Todo mundo está cansado de haver crente fazendo barulho nas praças. É necessário ter vida digna do Evangelho. Então o mundo vai perguntar para a gente qual é a razão da nossa esperança. E a gente vai poder então pregar o Evangelho. É assim que se evangeliza nesses dias. 7º lugar. É preciso não sucumbir às paixões dos homens. Capítulo 4, verso 1 a 6. Várias paixões modernas têm surgido nos nossos dias. E uma delas é a nefasta ideologia de gênero, que tanto tem feito pressão nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. Segundo essa mentirosa ideia, presente nos desenhos animados, nos filmes, nas novelas, séries e em tudo, o gênero não é definido biologicamente, mas sentimentalmente. Ou seja, segundo eles, você é o que você acha, você pensa ser, não o que todas as evidências apontam. Percebam a tolice. Nós cristãos somos taxados de sermos anti-ciência. Quer anti-ciência maior do que essa? Critérios absolutos, biológicos, hormonais, estão sendo deixados de lado pela futilidade do sentimento humano. O objetivo, o real, sendo tolhido pelo sentimento passageiro, transformando a verdade de Deus em mentira. Chegando ao ponto de pessoas estarem achando que são árvores e ficam em pé numa praça tomando sol, achando que é uma árvore, que acha que é uma árvore. Outro dia, saiu no noticiário aí um homem que pensava que era um cachorro, e ele gastou muito dinheiro para se transformar no cachorro, vivendo em 4 patas. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Não se enganem, crianças, adolescentes, jovens. Essa ideia de que você está no corpo errado é mentira, é cilada de Satanás. Não sucumba a essa ideia. Você só será completo vivendo na maneira que Deus te criou, porque os nossos sentimentos, as nossas emoções mudam toda hora. Nosso coração é enganoso, não dê ouvido a ele. Em cada célula do seu corpo está marcada a sua identidade de gênero, no seu DNA, e isso é científico. Nosso DNA tem 23 pares de cromossomos. O 23º define o nosso sexo. Se for um par XX, você é mulher. Se for um par XY, você é homem. Todas as células do seu corpo têm essa marca, da ponta do seu cabelo à planta do seu pé. Isso é ciência. Ou seja, todas as nossas células marcam o nosso gênero. Ou você é totalmente homem, ou você é totalmente mulher. Não existe essa de homem em corpo de mulher e mulher em corpo de homem. Quem cair nessa mentira diabólica irá habitar o inferno com Satanás. Não se enganem, meus irmãos. O fim está próximo. O apóstolo diz no versículo 7 do capítulo 4. A oposição, a pressão sobre a igreja aumentará a cada dia. Por isso, Pedro nos admoesta a não estranharmos o fogo ardente
da perseguição que surge no meio de nós. Capítulo 4, verso 12 a 14, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O mundo nos oprime, mas nós temos um caminho de alegria, até no meio do sofrimento, até no meio da opressão, da pressão. E aqui eu me lembrei do apóstolo Pedro, do mesmo apóstolo Pedro, lá em Atos 5, quando ele foi preso pelo sinédrio, açoitado, ele apanhou, e ele saiu daquele lugar pulando de alegria, porque Deus o considerou digno de sofrer por conta do nome de Jesus. Esse é o nosso chamado, e nós seremos fiéis a este ponto, diante de tanta pressão desse mundo. Seremos fiéis a Jesus até o fim, ou sucumbiremos às paixões carnais, à insubordinação, ao sexo livre, ao divórcio, à ideologia de gênero e por aí vai? Nós não fomos postos para isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Veja o verso 17 ao 19 ainda do capítulo 4. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Não é fácil ser fiel ao Senhor. Exige esforço, exige ação, exige cingir o nosso entendimento para resistirmos a tudo isso. Não se engane. Uma hora, eu tenho falado isso, 20 minutos de sermão no domingo não vai nos dar força para resistir a esse mundo. É preciso ação contínua, diária, oração, leitura da Bíblia, humilhar diante de Deus o nosso coração pecaminoso, para que vençamos esse mundo perdido. Pedro foi fiel até a morte. A perseguição sob Nero aumentou, e Pedro foi condenado à crucificação, da mesma forma que o seu Senhor o fora. No entanto, como a gente conhece, ele não se achou digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. O Senhor o havia amado tanto, o escolhido desde antes da fundação do mundo, morrido por ele, substituído ele na cruz do Calvário para pagar os seus pecados, e ele era só o Pedro que havia aceitado a sugestão de Satanás para tentar livrar Jesus da cruz. Ele era só o Pedro que havia negado Jesus 3 vezes. Ele não se achou digno de morrer, de ser mártir, de ser testemunha como seu Senhor. E ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim aconteceu no ano 68 depois de Cristo. Deus nos chama, meus irmãos, nessa noite a uma resolução. Manter-se fiel diante de um mundo que se opõe a Deus, ou sucumbir. Anunciar as suas virtudes até o fim, ou viver uma vida bem relaxada neste mundo. Qual será a sua decisão? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de anunciardes as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E encerrando esse sermão, eu queria deixar ainda com os irmãos e com os jovens uma palavra do próprio apóstolo Pedro, endereçado aos jovens, que está aí no capítulo 5 da carta, do verso 5 ao verso 11. E ele diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus os abençoe.